Se eu falar pra vocês que a minha fé me curou, você acreditaria em mim? Que é exatamente essa mensagem que eu quero passar pra vocês. É um pouco da minha história, da minha experiência que eu tive e do ato de fé que fez com que eu fosse curada. Antes de começar esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, curte esse vídeo se você gostou e comenta se você já teve uma experiência com Deus ou em relação à sua fé, ou se você gostou desse vídeo. O meu primeiro caso clínico começou lá em 2023, onde eu tive meu primeiro caso de cálculo renal, ou conhecido como pedras nos rins, né? Meus rins, eles começaram a criar pedras e, diferente de alguns outros familiares que também teve esse problema, não sai pela urina. Então, eles se acumulavam, criavam pedras maiores que impediam que elas fossem expulsas pela urina. Então, eu sempre tinha que me submeter à cirurgia para poder quebrar essas pedras e fazer um uso de um catéter, que é conhecido como duplo J. Esse catéter vai dos rins até a bexiga para que o caminho fique livre e que qualquer cálculo não entupa a passagem e eu não fique sem urinar e eu não pegue alguma bactéria ou alguma infecção. Então eu fazia o uso desse duplo J. E eu passei 3 anos sofrendo disso. Então eu ia para o hospital, fazia a cirurgia, colocava o catéter, depois de 2 ou 3 meses eu tinha que voltar ao hospital para poder fazer o mesmo procedimento, trocar de catéter, e eu fiquei esses 3 anos fazendo a mesma coisa. Só que aí, em 2024, eu acabei tendo uma infecção renal que resultou eu ficar internada no hospital por 30 dias, porque eu acabei desenvolvendo uma bactéria multiresistente, então não era qualquer antibiótico que expulsava aquela bactéria, então eu tive que tomar vários antibióticos até chegar no antibiótico que combatesse essa bactéria, e depois voltei com a minha rotina normal. E depois de 2 meses, isso tudo no ano de 2024, depois de 2 meses de cirurgia, a minha mãe acabou falecendo. E eu perdi o plano de saúde, porque eu usava o plano de saúde dela. E isso deu como resultado eu ficar por 7 meses com o catéter dentro de mim, cauterizado. Eu vou tentar botar uma foto aqui do que seria o cauterizado, né? Basicamente se acumulou muita pedra em volta do catéter, em volta do duplo J, que eu tinha que fazer uma cirurgia para poder quebrar essa grande pedra para que ela saísse pela urina e o médico conseguisse trocar esse duplo J por um outro. E por eu ter perdido o plano, a gente começou a ter que reembolsar dinheiro para poder fazer a cirurgia. Tentei pelo SUS, porém eu ia ter que ficar em uma lista de espera, mas estava cauterizado, a pedra estava grande, então a gente tinha que correr para que essa pedra não aumentasse mais. Infelizmente, como eu falei, as pedras elas não saíam pela urina, elas se acumulavam mesmo dentro de mim e eu só podia soltar ela pela urina fazendo a cirurgia, porque o médico ia quebrar com o laser e aí ela ia sair, os fragmentos dela ia sair de dentro de mim. Nesse meio tempo, eu mudei a alimentação, passei a beber muita água, passei a fazer atividade física, só que sempre eu estava produzindo, sempre estava ali aparecendo cálculo atrás de cálculo e eu sempre estava me submetendo à cirurgia. Só que como eu perdi a minha mãe, eu acabei perdendo o plano também e eu fiquei por 7 meses fazendo uso desse duplo J. Até que agora em 2026... eu consegui um plano de saúde novo, né? Na verdade, no final de 2025 para 2026, lá para outubro, para esse mês, para esse ano, né? Eu fiz um novo plano de saúde, conheci um novo urologista, comecei um novo tratamento e foi o momento mais tranquilo, foi o ano mais tranquilo, tá sendo o ano mais tranquilo de 2026. E eu cheguei para esse médico
falei pra ele, né, do que aconteceu comigo, da infecção que eu peguei, dos 30 dias que eu fiquei em isolamento, depois de 2 meses eu ter perdido a minha mãe, ter perdido o plano e ter tentado pelo SUS, não ter conseguido várias coisas, e ele chegou e me ajudou literalmente. Olha, Leti, a gente pode fazer a cirurgia por tanto valor, se você conseguir tal, tô fazendo de tudo pra te ajudar, pra gente poder tirar isso dentro de você, porque já tá cauterizado. E eu tinha feito os exames, aquela mesma bactéria do ano passado havia voltado, só que ela estava lá quieta, estava parada, e aquilo me deu mais desespero ainda, porque ano passado, logo após que eu fiz essa cirurgia, a bactéria expandiu, meio que ela explodiu e eu fiquei doente, né? Eu tive que ficar 30 dias em isolamento no hospital, e eu não queria isso de novo, porque foi traumatizante ficar dentro do hospital por 30 dias, sem saber se você estava bem, se você estava ruim, tendo várias reações por conta dos antibióticos, tá perdendo peso e em vez de melhorar, você estava piorando. Então foi o 2024 foi o pior ano da minha vida, sabe? Na verdade, 2025 foi o pior ano da minha vida. E eu não queria passar por aquilo de novo. E eu lembro que quando eu peguei o resultado de que eu estava com aquela bactéria, eu chorei muito. Mas também foi naquele laboratório que eu sentada na cadeira, estava chorando, tentando manter a calma, que eu ouvi o Espírito Santo falar: Deus cura. E eu ficava sempre com isso na cabeça: Deus cura, Deus cura, Deus cura, Deus cura. Então eu comecei a orar pela minha saúde, comecei a pedir para que Deus me curasse. E eu lembro que indo para a igreja que eu frequento, Deus usou uma pessoa para dizer que eu estava curada. Olha, Deus escutou você orando, Deus escutou o seu desespero, Deus viu o que você está passando e Ele manda te dizer que você está curada e que é para você determinar sempre que você orar de que você já está curada e de que essa será a sua última cirurgia. E foi exatamente isso que eu comecei a fazer. Todas as vezes que eu orava, eu começava a determinar de que eu já estava curada e de que Deus já tinha me curado, que eu não tinha mais esse problema dentro de mim. E isso cansa, né? Porque imagina você tá há 3 anos lutando pela mesma coisa e ela nunca passa. Então eu ficava tipo assim: meu Deus do céu, será que eu vou viver pra sempre assim? Imagine engravidar com duplo J, imagine, pelo amor de Deus. Eu tive que parar de correr, eu tive que parar de fazer atividade física, né, fazer algumas coisas porque eu sentia um incômodo, eu sentia dor, então eu era muito limitada nas coisas e era muito triste, né? E foi quando eu, em um momento de desespero, no meu quarto, onde eu durmo, eu tive uma crise de choro, eu comecei a chorar muito e eu cheguei pra Deus e falei assim: Pai, será que o Senhor pode me curar? Eu perguntei isso a Ele: será que o Senhor pode me curar? Não pedi: ah, Senhor, me cura. Não, eu falei exatamente assim: será que o Senhor pode me curar? Porque eu tô cansada, eu não aguento mais, eu quero voltar a correr, eu quero voltar a fazer minhas atividades físicas. Eu não quero ter medo o tempo todo de que a bactéria vai voltar, a bactéria vai sumir. Eu não quero ter isso dentro de mim. Eu não quero mais voltar para um centro cirúrgico. Eu não quero mais passar por isso, porque eu tô cansada. Eu falei assim com Deus: eu tô muito cansada. E foi quando, de uma forma milagrosa, conseguimos o dinheiro para fazer a cirurgia, o cartão para fazer a cirurgia, né? Porque teve que dar uma parte em dinheiro, outra parte em cartão. Conseguimos, marcamos a cirurgia, fiz a cirurgia e o médico, quando foi me dar alta, na verdade um dia antes de me dar alta, ele chegou no meu quarto e falou assim: seu laudo tá aqui? Eu falei: tá, deu o laudo a ele. Ele falou: lembra que quando você foi me levar tinha vários cálculos? Tinha várias pedras espalhadas, né, no seu rim, na sua bexiga? Eu falei: lembro sim. Aí ele falou: enquanto eu tava fazendo a cirurgia, só tinha 2 pedras. A que está na bexiga, que quebramos, e a que está no rim. As outras que o laudo mostra que tem, não tá mais ali. Dos 2, ou milagrosamente elas sumiram, ou elas se juntaram com as que a gente quebrou hoje, e aí na hora da quebra elas vão sair pela tua urina.
mas elas não estavam aqui. Tanto é que eu tenho um laudo guardado lá e realmente nas fotos e no laudo mostra que tinha mais pedras do que aquelas 2 grandes que tinha na minha bexiga e nos meus rins. E eu tava com o uso do catéter, né? Ele botou com o fio guia, tá no meu vlog, então se você quiser assistir, tá lá no meu vlog, que é o vídeo abaixo desse. E ele falou, olha, tome cuidado porque tá com fio guia e a gente vai tirar na próxima semana, que foi segunda-feira. Aí eu perguntei, tipo assim, vai tirar? Eu vou ficar sem duplo J? Ele falou, sim, vai ficar, não tem necessidade de você mais usar o duplo J. E nem de se submeter a mais cirurgia como você estava se submetendo. Então, você vai ficar essa semana, continua tomando remédio em casa, na segunda-feira você volta aqui e a gente puxa esse duplo J e você tá livre disso. E eu nunca fiquei tão feliz na minha vida. Eu fiquei contando os dias para chegar segunda-feira. Chegou segunda-feira, eu até brinquei com o médico. Falei com ele bem assim, o senhor tem certeza de que eu vou ficar bem sem esse catéter? De que a bactéria não vai se expandir? Aí ele falou, tenho, você vai ficar bem. E ele puxou o catéter. E a primeira coisa que eu perguntei a ele foi, eu vou poder correr? Eu vou poder voltar a fazer atividade física? A viver a minha vida sem ter que estar dando atestado nos lugares e tal? Ele falou pra mim e disse, finalmente você vai poder viver a sua vida normal, porque Deus te curou. E aí eu lembro que eu saí, cheguei em casa e depois de um pouquinho mais tarde eu lembro que eu chorei muito, agradecendo a Deus por Ele ter me curado, porque foi um ato de fé que eu tive, de orar pela minha saúde e determinar de que aquela seria a minha última cirurgia, aquela seria meu último momento usando o duplo J, de que aquela seria as últimas vezes que os meus rins produziriam pedras. Profetizei isso, eu tive fé em cima disso. Deus, ele poderia ter me curado em 2023. Eu não teria ter ficado por 3 anos sofrendo pela mesma coisa. Mas eu também tenho que admitir que eu não tive fé. Eu não determinei cura na minha vida. Mas no momento em que eu me vi cansada, que eu me vi triste, que eu me vi parando de fazer coisas que eu gosto, foi o momento que eu cheguei pro meu pai, que tá no céu, e falei, o Senhor pode me curar? Porque eu tô cansada. E ele teve misericórdia por mim. E ele me curou. E eu sou muito grata a ele. Sabe? Eu sou muito grata. Eu tô tão feliz, vocês não têm noção o quanto eu tô feliz. Às vezes eu sinto gases e eu fico, meu Deus, ó Jesus, gases não, porque eu não sentia dores como a maioria das pessoas sentem, né? Eu sentia mais gases. E aí quando ia fazer os exames, descobria que era uma pedrinha, ou uma pedrona. E aí quando eu vou ver, eu tô lá rotando, peidando, fazendo as coisas e não é nada. A bactéria, o médico falou que assim, olha, enquanto houver pedra, a bactéria ainda fica ali. Quando a gente limpar tudo, a bactéria some. E eu tô aqui. Eu tô bem. Não passei mal, não enjoei, não senti dores, não perdi peso, não perdi apetite, continuo cagando, continuo mijando. Para a glória de Deus, em nome de Jesus, eu não irei sentir nada. E aquilo que eu profetizei mês passado, eu tô usufruindo esse mês, porque eu falei que seria a minha última cirurgia. Eu falei que esse seria o último caso clínico da minha vida, que eu não iria mais sofrer por isso. E Deus ouviu a minha oração. E Deus me curou pelo meu ato de fé. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu confesso que foi perrengue para eu gravar ele, porque eu começava a gravar, a dicção não ficava boa, a iluminação não ficava boa. Sabe aquela sensação de que nada estava parecendo funcionar para eu gravar esse vídeo? E é isso. Se gostou, como eu falei lá no início, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, curte esse vídeo se você gostou e comenta, né, se você gostou de ter ouvido, de ter escutado o meu testemunho, a minha história. Se você tem algo parecido, deixa aqui nos comentários, eu vou amar ler e conhecer vocês. Um grande beijo e até a próxima.